Salve pessoal, hoje a gente vai comentar um pouco sobre Elon Musk, que é o homem do momento, né? A gente vai comentar um pouco sobre o que está acontecendo em relação à sua mudança a partir de 2020, né? Principalmente, né, dando um grande suporte à questão do discurso livre, né? Então ele se tornou um grande embaixador do discurso livre, comprou o Twitter em 2022. Hoje ele é, ou 2021, né? Hoje ele é o grande inimigo, entre aspas, da ditadura de Alexandre de Moraes no Brasil, como dizem a galera da direita. Então a gente vai conhecer um pouco da sua biografia. Bom, para quem não sabe, Elon Musk nasceu não nos Estados Unidos, mas ele é sul-africano. Ele filhos de pais ali donos de mineradoras. Ele cresceu em um ambiente inclusive reportado como violento. Foi durante a sua infância sofrendo bullying constantemente, chegou a apanhar, ficar desacordado, teve problemas graves na sua infância e depois ele se mudou para o Canadá. E aí ele pegou a cidadania no canadense com 18 anos, né? Ou seja, ao que parece ele teve ali um problema grave de bullying na África do Sul. Nesse inteirinho ele já tinha uma certa veia empresarial. Então, se a gente for comentar um pouco, já no Canadá ele funda, depois de 10 anos estudando em algumas instituições não tão prestigiosas assim, mas sempre com uma veia empresarial muito forte, apesar de ser formado em física, mas cursou na Pensilvânia, mas cursou a faculdade de negócios da Wharton School, também da Penn State. Ele fundou a sua principal companhia hoje, ou que já foi, né, que é a PayPal, que é uma companhia de pagamentos eletrônicos, né? A primeira companhia, né, capaz de formar, pelo que a gente sabe hoje, pagamentos sem fronteiras, né? Então eu já fiz pagamentos na PayPal, muita gente conhece, pouca gente sabia que ela era do Elon Musk. Ou ele foi o fundador e ainda teve o nome antigo como X.com ou simplesmente x.com, para quem não conhece, né? Esse domínio era do PayPal e hoje Elon Musk é dono desse domínio e provavelmente ele quer trazer esse domínio de volta para o Twitter. Além disso, depois ele enveredou, ou seja, ele sai de uma companhia que é uma companhia focada em software, em programação, em finanças, e ele vai para a SpaceX e depois para Tesla Motors, ou seja, ele começa a produzir algo mais tangível e palpável, aproveitando de maneira muito inteligente, né, momentos de vácuo, de possibilidade tecnológica e vácuo de negócios. Por que eu digo isso? A formação de um engenheiro aeroespacial, de um cientista da NASA, sempre teve muito à frente ali de muitos países. Ou seja, ele estava em solo americano. Se eu não me engano, ele consegue a cidadania americana deixa eu ver aqui, desde 2002, e ele funda a SpaceX exatamente nesse ano, ou seja, quando ele se torna bilionário, que mostra que os Estados Unidos ele é um país aí que abraça muito bem os grandes, não grandes empresários, mas as grandes fortunas. E aí você tem uma gama enorme de pessoas muito bem qualificadas, mas sem uma função muito específica, né? Vamos pensar o que um engenheiro aeroespacial faz hoje, não fazia antes da Tesla ou da SpaceX ou do Elon Musk trabalhar e entender que faria sentido colocar de novo o homem na Lua ou fazer uma mudança em um salto tecnológico no programa aeroespacial mundial. Pouca coisa. Então a SpaceX ela começou pensando não só como uma empresa focada em colocar o homem na Lua, o homem em Marte, mas principalmente em satélite e vendas de internet. Se a gente for para pensar, é o próprio core business do nosso querido Elon Musk.
Então ele não muda muito o foco dele, ainda é o foco em tecnologia, mas a partir de 2015 ele já começa ali a sonhar aí alto. E quando a gente vai um pouco mais no tempo, a gente tem aí também, ainda em 2010, quando ele funda, né, a Tesla. E aí a gente tem basicamente um salto muito. Na verdade, ela fundou em 2003. Um salto muito grande na capacidade do Elon Musk de modificar, né, as estruturas produtivas no mercado americano e se tornar a principal empresa em valor de mercado por conta da tecnologia agregada, né, aos seus carros. Então, na verdade, ele não foi um fundador, mas ele entra ela em 2010, por isso que eu achei estranho. E nesse sentido, o Elon Musk acaba se tornando aí uma figura que é muito parecida com um que a gente chama, né, de Midas do empresariado, né? Porque onde ele colocou a mão, ele, principalmente em setores tecnológicos, ele acabou tendo resultados muito acima da curva. No entanto, ao que parece, ele já está com 50 anos, pai de 11 filhos. Na sua grande maioria são filhos ali que a gente pode até dizer que, ao que parece, pela estatística, são filhos de inseminação artificial. Ele tem vários gêmeos e trigêmeos desses 11 filhos. Se a gente for pegar aqui a sua árvore genealógica para baixo, ele teve os primeiros gêmeos, Xavier e Damon. Esse Xavier provavelmente aí é homenagem ao X-Men. Não à toa se tornou transgênero, não por conta da influência dos X-Men, que trabalhava essa pegada de preconceito e tudo mais. E esse primeiro filho dele hoje mudou de nome. E além de hoje é Vivian Jenna Wilson, se eu não me engano. E fala que não fala mais com o pai. Depois ele teve trigêmeos. No segundo casamento dele, ou na segunda mulher dele, aí sim ele teve um filho e uma filha. Depois ele teve novamente mais gêmeos, como executiva da Neuralink. Então a gente percebe que Elon Musk provavelmente ali, ou ele tem um gene muito forte ali para gêmeos que não aparecia na família dele, ou provavelmente ele fez ali aos seus 50 anos algum tipo de tratamento de acordo para engravidar e tudo mais, pai de 11 filhos, e na realidade ele tem uma relação aí bastante complexa com todos os seus filhos. Essa complexidade, ao que parece, e pelas falas dele, mostra que Elon Musk, apesar de ser um bilionário, ele tem uma capacidade muito limitada de se comunicar de maneira madura e simples, né? Ele é um cara ali bastante, como a gente vai pensar, um cara bastante focado apenas numa dimensão da sua vida, né? Que é a dimensão de negócios tecnológicos, etc. Ele nasceu no período certo, no momento certo. É como a gente pensar num grande jogador de futebol, mas que não tem ali uma capacidade acima da curva em outras valências. O que não quer não tirar o mérito dele, que o principal mérito dele é tocar os seus grandes negócios. Mas um grande bilionário não precisa, como ele, em tese, muita gente entende que teria uma inteligência acima da média para vários outros assuntos. O que não pode ser verdade, esperar isso é de uma burrice atroz, ou seja, esperar um viés de confirmação para algumas questões que não fazem muito sentido. E agora, Elon Musk, que comprou o Twitter, ele provavelmente está acabando, né, com a rede social. E a rede social, como a gente pode entender, ela é como se fosse um bar, né? Ou seja, ela acaba, é um negócio que tem vida útil, muita gente querendo colocar, quando a gente fala de redes sociais, né? Querendo colocar como se fosse um negócio perene, duradouro, como é o caso aí do Facebook e da Meta, mas infelizmente ou felizmente as redes sociais têm uma questão geracional, uma marca geracional muito forte. As próximas gerações não utilizarão nunca as redes sociais das gerações anteriores. Isso é um ponto.
No entanto, uma marca ela pode ser capaz de sobreviver, uma empresa pode ser capaz de sobreviver ao reinventar-se a partir de redes sociais. Então, a geração mais nova hoje está ligado muito à questão do TikTok ou à questão de redes sociais que façam aí uma interação mais rápida, sem muita personalidade, ou seja, não tem mais a característica de um Facebook que tinha ali, o próprio Facebook perdeu essa característica de ser algo pessoal. E o TikTok não à toa faz muito sucesso porque é de uma nova rede social de uma nova geração. E foi banido dos Estados Unidos. O que vocês acham? Só por causa que ele não é americano? Ou vocês acham que tem alguma coisa a ver ali com a indústria multibilionária das mídias sociais nos Estados Unidos? Vocês acham que o americano está preocupado com a saúde mental dos seus jovens ou está preocupado com a economia e o resultado financeiro das suas grandes empresas e grandes empregadores e grandes pagadores de impostos e grandes doadores de campanha? Então, assim, pensar que não tem um viés corporativo nessa decisão é de uma grande burrice. E se a gente for parar para pensar, as grandes nações elas têm restrições sim a redes sociais. E quando a gente deixa de maneira livre, né, até presidentes de outras nações dependentes de redes sociais, a gente percebe o quanto, e de meios corporativos de das big techs americanas, a gente mostra o quanto que um país está enfraquecido do ponto de vista de inteligência e de tomada de decisão. Teve aquele caso de vazamento dos e-mails da Dilma, que tinha lá o e-mail do Gmail. Tivemos a invasão lá dos caras da Lava Jato que utilizavam o Telegram, que é uma companhia até russa e fora aí do grupo das Big Techs, mas não deixa de ser aí uma tecnologia estrangeira sendo utilizada por autoridades oficiais num país de quinta maior população do mundo, ou sexta hoje em dia, e quinta maior extensão territorial. Isso não deve mudar, a gente não perder nada com a possível aquisição de Aikibu da Guiana pela nossa querida Venezuela, que está se tornando aí uma potência militar aí no Cone Sul, onde Maduro aí, ao que parece, está buscando aí seguir os passos do seu grande ídolo, o russo careca, quer dizer, o urso careca de Berlim, ou de Berlim não, né? De Moscou, o urso careca de Moscou, Vladimir Putin. Então a gente tem problemas aí graves na nossa questão soberana, a questão das redes sociais, a questão de como isso influencia a juventude, e obviamente a juventude é quem vai guiar o país. Então tem muitas crianças hoje que se entendem, né, por uma comunidade global, não se sentem pertencidas ao seu meio. E Elon Musk hoje em dia ele é uma dessas crianças, né? Ele não me parece se comportar como um grande empresário preocupado única e exclusivamente com seus bilhões, com as suas companhias. Ele parece militar de maneira genuína nessa questão do livre discurso, que não se colocar contra, né, a questão do discurso, entre aspas, mais liberal da esquerda americana, que é pró-gay, que é pró-aborto, que é pró-drogas, que é anti-armas, que é anti-pena de morte, que é anti-imperialista e tudo mais. Só que na prática a política americana ela é bastante pragmática, e hoje o grande vencedor dessa política, né, que é anti-China acima de tudo, não importa qual o lado seja vencedor, é o México, né, que tem recebido de uma maneira bastante invejável investimentos nunca antes vistos por conta desse novo reinsourcing, né, essa nova reestruturação das fontes das cadeias globais de valor americanas que estão migrando da China para o México.
O Brasil poderia aproveitar um pouco isso, mas de fato o México tem uma grande vantagem comparativa em relação ao Brasil, que é, e em relação a qualquer país do mundo, que é a fronteira, né, americana. Então, nesse sentido, o México ele tem crescido muito, é um país aí que tem se inserido internacionalmente agora com essa nova realocação americana de uma maneira bastante invejável. Bom, saímos de Elon Musk, fomos para os seus filhos, não falamos das suas esposas, o que não convém. A questão dos filhos só convém para a gente mostrar o quanto que ele é um homem multifacetado. E além do mais, ele já falou várias vezes, né, que gostaria que os americanos fossem tão numerosos quanto os chineses, né, chegasse a mais de 1 bilhão de americanos. Como se o mundo, e ele já falou várias vezes que o mundo de fato comporta um crescimento populacional ainda maior, sendo que na realidade a gente já chegou aí há muito tempo no fundo do poço em termos de extração de fluxo de recursos no planeta. Teve um filho transgênero que eu acho que fez mudar muito o seu discurso, né? Em relação à direita e esquerda. Ele se tornou um cara muito mais politizado após receber críticas em relação à sua postura com base no seu filho transgênero. E provavelmente não devia ser lá um pai muito presente, né? Dado a quantidade de filhos, a quantidade de negócios e a sua quantidade de aparições sempre genuínas, não forçadas e muito autênticas, né? Públicas. Ele é um homem que gosta da mídia, gosta de aparecer e, portanto, isso tem tudo isso tem um preço. Então, aos 50 anos, Elon Musk já não tem ali, em termos de apelo, né, o toque de Midas, né? Faz muito tempo que ele provavelmente não vai ter a capacidade de gerar novos negócios transformadores, como foi a questão da SpaceX, que é seguida por outros empresários, inclusive, e também a questão da Tesla, né, que começa a enveredar de maneira perigosa por veículos bem esquisitos, como é o caso lá daquela caminhonete da Tesla que tenta rivalizar com a sua rival Ford. Se eu não me engano, a F200 ou F250, que é a picape mais vendida do mundo, e aquela picape da Tesla é um objeto bem estranho mesmo. Além disso, quando a gente vai analisar o que está acontecendo em relação aos Estados Unidos, a gente percebe que a mudança da matriz produtiva da China para o México vai ter um custo. O crescimento americano vai se tornar mais lento e também o crescimento mundial, porque eles não estão preocupados única e exclusivamente com a economia de curto prazo, mas com a sua soberania em termos de nação mais rica do mundo no longo prazo. A gente tem um recrudescimento da violência no mundo, então investimentos na área tecnológica aeroespacial se comunicam muito fortemente com a indústria bélica americana. Então não sejam ingênuos de achar que Elon Musk não está lucrando muito com essas guerras, porque acordar de novo o programa espacial tem muito a ver com o abalo, né, na soberania americana, tanto econômica, mas também militar. Então, as pesquisas de ponta na tecnologia aeroespacial se confundem muito com as pesquisas de ponta na tecnologia e no aparato bélico da nação mais poderosa até então do mundo, que são os Estados Unidos. E do ponto de vista econômico, Elon Musk, ao que parece, ele deve continuar ainda como um dos homens mais ricos do mundo, mas com seus filhos chegando à maioridade, com problemas ali pessoais graves, com uma questão complexa de lidar com a sua personalidade, é provável que ele comece a sofrer perdas do ponto de vista de gestão das suas empresas, dado que são todas empresas de capital aberto. Isso paga um preço, né? Ou seja, ele não é o dono único das empresas, ele é um grande empresário, lida e gerencia dinheiro alheio, então por isso ele tem algumas responsabilidades. É provável que os investidores comecem a cobrar um certo preço por isso. Então, nesse sentido, fica aí esse meu pequeno relato sobre essa figura chamada Elon Musk, que hoje se torna aí
É uma questão complexa, mas ao mesmo tempo simples de entender, com uma personalidade forte, que está ajudando de fato a mudar e reescrever a história, ou seja, ele é um personagem da história, ele é um fazedor da história, mas ao mesmo tempo muita gente que tenta endeusar essa figura precisa entender um pouco mais da realidade por trás do endeusamento do nome, né? Ou seja, a realidade nua e crua dessa personalidade. Meus amigos, se vocês chegaram até